Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo da leitura comentada de Úrsula. Nessa série de vídeos eu faço a leitura do romance da Maria Firmina dos Reis para vocês, com vocês, comentando as construções linguísticas, as construções literárias, as referências históricas e literárias, tudo aquilo que vai fazer com que você tenha uma leitura mais proveitosa dessa obra. A gente parou no último vídeo no capítulo 3, a declaração de amor, no momento em que tínhamos ali as definições dos sentimentos vagos do desejo de Úrsula, nossa protagonista, de amar e ser amada. Então, vamos retomar essa leitura, ok? Entretanto, nessa madrugada, em que Úrsula, ferida pela mais profunda angústia, sentara-se junto ao altivo jatobá, que ficava a cavaleiro às demais árvores, o jatobá ficava acima das demais árvores, ele é mais alto que todas. Pensava em que o mancebo ia, nesse mesmo dia, partir, e esse pensamento era-lhe como o leito de Procusto, e o coração desfalecia-lhe de dor. A vida parecia-lhe agora inútil e fastidiosa. A vida parecia inútil e esses pensamentos são torturantes para Úrsula. O leito de Procusto, gente, é a referência a uma lenda, a um mito, em que tinha esse cara chamado Procusto que recebia os seus hóspedes e tinha esse leito preparado para os hóspedes. Só que o Procusto, ele tinha um problema que ele queria que o hóspede coubesse exatamente nesse leito. Então, se o hóspede fosse maior do que esse leito ou menor, o Procusto cometia algumas torturas para que o hóspede ficasse do tamanho exato do leito. Então, ele cortava pedaços do corpo ou submetia a torturas para esticar esse corpo para que coubesse ali naquela medida. Os pensamentos de Úrsula são pensamentos torturantes, como se deitar num leito de Procusto. Essa é a referência dessa construção. Sentiu leve arruído de folhas secas, como que calcada, como que pisada, sob pés que se moviam cautelosos, e despertou. E o arruído não cessou. Então a jovem donzela, meio assustada, levantou os olhos e perscrutou em derredor. Ela ficou observando com atenção ao redor dela. Mas nada viu. Seria talvez alguma fugaz cutia que atravessava o bosque correndo. Nesse momento, gente, essa frase especificamente, seria talvez alguma fugaz cutia que atravessava o bosque correndo, é um pensamento da Úrsula, que foi apresentado para a gente sem aquela construção intermediária. Úrsula pensou que isso é o uso de um recurso chamado discurso indireto livre. É indireto porque é o narrador quem está apresentando para a gente, mas está livre daquelas construções que antecedem para dizer que, olha, ela pensou que, tá? É um recurso muito comum para fazer a gente se aproximar muito do ponto de vista do personagem. Então, Úrsula, de novo, voltou aos seus sonhos, mas um momento depois os passos eram já mais próximos. Ela tornou a olhar e, mais amedrontada, quis erguer-se. Quis sair correndo. Porém, uma força oculta, irresistível, a deteve, e os passos muito perto estavam dela. Úrsula, temerosa e sem poder atinar com quem seria, estremeceu, mas não de verdadeiro medo. Antes por um pressentimento incompreensível e que, às vezes, pressagia vagamente algum acontecimento futuro da nossa vida. É aquele momento do porquê, né? Por que que uma menina ficaria sozinha na mata se parece que uma pessoa desconhecida pode se aproximar aí repentinamente dela e ela estaria muito vulnerável? Porque é um personagem romântico que não age segundo a razão, age segundo os próprios elementos emocionais, os próprios impulsos emocionais, e porque o impulso emocional de Úrsula é um presságio de que aquilo pode ser algo importante, que aquele encontro pode ser importante. Ela não está agindo minimamente de maneira racional, né? Ela está sendo impulsiva e emocional aqui, movida por um presságio. Úrsula tudo ignorava, mas alguém com íntima satisfação descobriu seus passeios matinais. Alguém que sentia a necessidade de vê-la, de falar-lhe um momento, e que devassou-lhe o retiro e foi perturbá-la em sua meditação.
aqui, com essa informação, a Maria Firmina dos Reis está ativando em nós o senso de satisfação. Antes de Úrsula saber que é o cavaleiro, a gente está sabendo que é o cavaleiro. Ela trouxe essa informação, embora não esteja declarada com todas as letras, mas a gente tem elementos suficientes aqui para inferir, para concluir que é o cavaleiro, porque a gente sabe que ele está correspondendo aos sentimentos de Úrsula e que ele quer muito falar com ela, mas ela está fugindo dele. E, de repente, ela ouviu uma voz que, a essa hora do amanhecer, nesse lugar onde se julgava só, a surpreendeu, assustou-a e lhe arrancou um grito. Úrsula, dizia-lhe a pessoa que estava ante seus olhos. Úrsula, perdoar-me-eis? Oh, pelos céus, Senhor! Exclamou a moça a tremer. Que viestes aqui fazer? E levantou-se, resolvida a deixá-lo, castigando assim tanta ousadia. O mancebo, antevendo a sua resolução, caiu-lhe aos pés e, suplicante, disse-lhe: Oh, não, não, Úrsula, por amor de vossa mãe, não me deixeis sem ouvir-me. E tanta singeleza havia nestas palavras, e tanta expressão nos olhos do mancebo, que a donzela estacou, indecisa e confusa. Ela parou como uma estaca fincada no chão. Era o cavaleiro convalescente, o homem que assim falava, como o leitor perspicaz tê-lo-á já adivinhado. Nesse momento tão solene para Úrsula, sentiu profundo arrependimento de seus passeios da alvorada e, rápido pela mente, repassou todos os últimos atos de sua vida, sem atinar com o motivo que a levou tão longe de sua morada e a um bosque que nunca vira, e por que fatalidade aquele homem a viera aí surpreender. Úrsula, aqui a gente está vivendo um momento que muitas mulheres conhecem, que é de arrepender-se por ter tomado uma decisão a respeito da própria vida, quando uma outra pessoa decidiu invadir o seu espaço pessoal. Foi decisão dele seguir Úrsula e atrever-se a estar sozinha com ela num espaço em que ninguém está acompanhando e pode testemunhar pela honra da donzela. Mas é Úrsula que está repassando as decisões da vida como se ela tivesse cometido um ato reprovável. Estar sozinha, querer ficar só com seus próprios pensamentos. É o momento machismo do século XIX, que ainda repercute no século XXI, né? Úrsula, continuou o mancebo, reconhecendo sua perturbação. Úrsula, mimosa filha da floresta, delicada filha da floresta, flor educada na tranquilidade dos campos, por que tremeis de me ouvir a voz? Julgais acaso que vos possam ofender as minhas palavras? Sossegai em nome do céu, Úrsula, sossegai. Donzela, eu vos juro que sou leal e que o respeito que vos consagro, de que sois digna, nem o silêncio deste bosque, nem a solidão do lugar o quebrará jamais. O que sinto por vós, continuou comovido, é veneração, e a mulher que se venera rende-se um culto de respeitosa adoração. Ama-se sem desejos, e nesse amor não entra a satisfação dos sentidos. Ele está prometendo que não vai cruzar nenhuma linha de contato físico interdito entre eles, porque ele a ama verdadeiramente. E o amor verdadeiro para o personagem romântico é uma veneração platônica, que está ali apenas nas ideias. Úrsula prosseguiu com voz que inspirava confiança. Compreendo e avalio a perturbação em que vos achais, porque é inocente e pura a vossa alma. Mas se me escutardes, se vos dignardes ouvir-me, conhecereis que também puras são minhas intenções e que o amor que me inspiraste é cândido como a vossa alma. Cândido, a gente já viu antes aparecer essa palavra, é excessivamente puro. Então Úrsula, erguendo as mãos com aflição, disse: Ó, Senhor, por quem sois? Deixai-me voltar agora mesmo para o pé de minha mãe. E deu um passo, mas este passo foi vagaroso e trêmulo, e o mancebo, eletrizado, encantado por essa cândida timidez, que revelava a mais angélica pureza, correu para ela com indefinível expressão de emoção, misturado de amorosa veneração, e docemente obrigando-a a sentar-se,
Curvou-se-lhe aos pés, e mudo e contemplativo, e enlevado no rubor que tingia as faces da donzela, guardou silêncio por alguns instantes, e depois, rompendo-o, disse-lhe: Úrsula, casto é o meu amor, e se o não fora, por prêmio de tanto desvelo e generosidade, não vo-lo oferecera. Então, se ele não tivesse sentimentos tão castos por ela, ele pelo menos não ofereceria esses sentimentos que são sentimentos sensuais por causa do cuidado que ela havia despendido a ele. Ele lhe seria agradecido. No meu delírio, Úrsula, não erais vós quem me aparecia. Oh, não. Uma outra mulher eu via. Era terrível essa visão infernal e julguei morrer de desesperação. Porque dia e noite ela, implacável, desdenhosa e fria, estava ante meus olhos. Sim, julguei morrer, mas vós apareceste junto ao meu leito, vivos, e as dores se amodorraram, as dores se aquietaram. E como se eu visse a Senhora dos aflitos, levando à minha cabeceira um dos anjos que a rodeiam, e que lançou bálsamo divinal em minhas feridas, que se cicatrizaram e o coração serenou, a alma ficou livre. Então a imagem odiosa que me perseguia desapareceu para sempre. Úrsula, pude esquecê-la para sempre, sim, esquecê-la. E esquecer com ela não o amor que sentia, porque esse há muito que me morreu no coração, mas o ódio que lhe votava. Então ele está revelando ali o que aconteceu para ele estar pronunciando aquele nome, Adelaide, Adelaide, que na expectativa dele é o motivo pelo qual Úrsula está afastando tanto a figura dele. A vossa bondade deu-me forças para esquecê-la, talvez mesmo para perdoá-la. Eu tinha o coração dilacerado por cruentas dores, prosseguiu o moço, com voz pausada após um momento de silêncio. E esse estado de penosa angústia ocasionou a enfermidade que me deu a ventura de conhecer-vos. E se vos não houvesse visto, se prolongaria até o extremo da vida, que não poderia tardar. Olha o exagero, né? Ele iria morrer por causa da doença, porque estava com raiva da outra moça, né? Vós, Úrsula, aparecestes e espancastes as trevas de tão apurado sofrimento. Fostes o meu anjo salvador. Úrsula, eu vos amo. E se vossa alma simpatizar com a minha, meu coração vos tem escolhido para a companheira dos meus dias. Minha gente, entenda, acabou de rolar um pedido de casamento aqui. Amais-me, Úrsula. Um súbito rubor, então ela ficou toda vermelha, né? Rubra. Melhor que a rosa, então ela ficou mais vermelha que a rosa, tingiu as faces da delicada virgem. E ela, baixando os olhos, disse-lhe: Talvez. A voz era tão débil, tão fraca, que semelhou doce murmúrio de queixoso ribeiro. Olha as comparações com a natureza. Parece o som do riacho, do murmúrio de um riacho. Mas enquanto os lábios diziam simplesmente talvez, o coração, desfeito em transportes de inefáveis doçuras, sonhava as venturas do paraíso. E sua inquietação e suas noites de vigília já não eram para ela um penoso mistério ou uma forçada dissimulação. Úrsula confessou a si mesma que aquilo que sentia era verdadeiro e ardente amor. E Adelaide, essa mulher, esse nome proferido em delírio, que lhe aparecia em seus sonhos como uma visão que a incomodava, deixava de agora em diante de ocupar-lhe o pensamento, porque o mancebo havia dito: esquecia, perdoei-a por amor de vós. Mas ainda assim, quem seria ela que tanto amor lhe tinha merecido? Que lhe importava? Era feliz? Olha o discurso indireto livre aparecendo de novo e a gente aqui está seguindo os pensamentos de Úrsula. Era feliz porque era amada, e sua vida inteira teria dado por esse momento de ventura, de felicidade. Amor, esse sentimento novo, ardente como o sol do seu país, arrebatador como as correntes de água, gente, dos rios, que se despenham no vale. Foi a varinha mágica que transformou-lhe a existência.
Julgou tudo um sonho encantador, cujas doçuras começava apenas a apreciar. Extasiada e louca de amor, a donzela, embalde, em vão, procurava reaver a razão, e mais embalde, procurava interrogar-se a si mesma. Quem seria aquele homem que assim atraía o seu coração? Porque este só lhe dizia: amá-lo é viver, e a vida assim vivida é a eternidade no gozo, na felicidade, na satisfação. Vejam que o urso ainda não sabe nem o nome dele, mas já está ali pensando que amá-lo vai ser a felicidade completa e que toda a sua vida merecia ter sido vivida por causa desse momento. É muita paixão, minha gente, é muito sentimento, é muito romantismo. A gente vai interromper aqui a leitura do capítulo 3. Espero ter ajudado o seu aproveitamento da leitura de Úrsula e vejo vocês no próximo vídeo. Boa leitura, um beijo, até a próxima!